Fala família, ligada aqui no canal Mente Tricolor, é muito bom ter vocês por aqui, estamos iniciando mais um vídeo, já não esquece de deixar o seu like, se inscrever também em nosso canal, aqui falamos do Bahia quase todos os dias, então cole conosco e estejam mais perto do canal Mente Tricolor, nos ajudando aí nos comentários, deixando seu like e também se inscrevendo se você não for inscrito, tá bom? No vídeo de hoje iremos trazer falas do programa Linha de Passe da ESPN, falas estas que me chamaram muito a atenção, visto que é algo que eu também compactuo com os mesmos pensamentos que o Bahia vem crescendo devido também a uma boa organização, uma boa estrutura e também um bom plantio para que tenha frutos a colher nos próximos anos, tá bom? Irei passar essa entrevista desse programa para vocês. Enorme. Assim que o Bahia fez a SAF, a primeira coisa foi pagar a dívida. Projeto, o Bahia tem. Elenco, extremamente equilibrado. Tem treinador? Já há algum tempo, muito capaz. Então, o Bahia pode gerenciar o calendário destrutivo do futebol brasileiro com menos prejuízo do que boa parte das equipes. E eu acho que esse resultado de hoje, atuando com jogadores que são substitutos, e alguns deles podem eventualmente ser titulares no futuro, tem jogadores com qualidade, que podem jogar muitas vezes, vão entrar em jogos grandes e vão ajudar em jogos grandes. O Rodrigo Nestor jogou hoje. O Rodrigo Nestor resolveu o jogo de São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil, jogando com o Dorival, para fazer uma comparação. Então, assim, tem uma vantagem, sem surpresas. Os conselheiros não dão conselho nenhum. Não, acabou. Não tem mais essa. Podem cuidar das coisas do clube. Então não podem ser conselheiros, tem que mudar o nome, né? Você não dá conselho. Você não tem mais esse papinho da política interna. Sei que arrebenta Vai o surgir futebol lá, brasileiro. não Se tem arrebenta. Sei que aí divide quem é a favor, quem é contra e tal. Eu acho que se precisar de SAF, o futebol brasileiro acaba tendo uma salvação para aquilo que foi mal feito, sendo mal feito há décadas, né? E na maioria você não tem nenhuma perspectiva de que isso vai melhorar, vai reduzir, tal. Não, só vai piorar. Bom, o Corinthians é um exemplo disso. Aí o Corinthians, então, as defesas são apaixonadas. A SAF nunca, tal, mas do jeito que vai entrar numa rota de Cruzeiro, do Cruzeiro, do Vasco, que chegou, do Botafogo, estava assim. Eu quero ver como é que eles vão fazer para salvar depois, com essa gente que está lá mandando, administrando, fazendo isso aí que a gente vê. Já o Bahia, cara, o Bahia, você percebe, o jogo Palmeiras e Bahia pelo Campeonato Brasileiro foi uma demonstração Jogo bem jogado, muito legal de conteúdo, de times com treinadores que sabiam o que eles estavam fazendo, que tem já um período no comando, que tem condição de organizar a equipe, um jogo pensado, estruturado. Claro, aquilo foi uma joia nesse deserto que a gente tem no futebol brasileiro. Então era nítido. Aí o Bahia ganhou do Palmeiras. Não é para o palmeirense ficar, achar que já a casa tudo é uma porcaria e tal, mas porque o Palmeiras enfrentou hoje uma equipe que está trabalhando para ser uma das grandes do futebol brasileiro, assumindo essa condição dentro de campo de muitos daqueles 12 históricos, os 12 maiores do futebol brasileiro. O tanto que o Bahia, fundador do Clube dos 13, chamava 13 por quê? Porque eram os 12 mais o Bahia. E agora o Bahia está fazendo jus a isso. Então, cara, Só não ser só mais o Bahia, ele já está incluso nos 12. Só não precisa desse pênalti. Assim, não Dá para ganhar esse é um processo, essas né? invenções. O Bahia está no processo de colheita porque ele plantou, porque ele planificou o seu futuro. Quando o Rogério Ceni chega, havia muita discussão, inclusive, sobre o jeito de jogar, que não era o jeito City, e nem podia ser, porque o Bahia estava para cair para a Série B. Então, até aqui não foi planejado. Salvação. Vamos nos salvar da Série B jogando de um outro jeito. A partir dali será implementado o jeito City, vieram reforços. Grande parte da torcida berrando para mandar o técnico embora. Então, o Bahia que ganha do Palmeiras é um Bahia muito consistente, é uma vitória que está sendo plantada lá atrás. E aí vem a posse de bola fora de casa também. Contra o Flamengo teve mais posse de bola, foi um jogo que não ganhou. Ano passado, um jogo aqui no Allianz merecia melhor sorte. Recentemente, não ganhou. Inter na Libertadores. Contra o Inter na
A grande questão é que não se colhe sem plantar antes. Quando a gente estava falando do Corinthians aqui, no Corinthians só se fala em colher. Ninguém fala em plantar, ninguém fala em como. O Bahia plantou, agora ele está colhendo. Por isso quer colher antes de plantar, né? No caso, aí fica difícil. Só em Brava para resolver isso. Péssimos agricultores. Só uma perguntinha para a gente ter um parâmetro, vamos lá. Vamos supor que nós vamos ser, nesse momento, teletransportados lá para a final da Copa do Brasil. A gente vai chegar no apito final, acabou a Copa do Brasil, tem um campeão, tá? Te causaria mais surpresa o Bahia campeão ou o Corinthians campeão? O Corinthians. Pra mim, Mas assim, eu acho que hoje, assim, por isso que o professor ama o cara a cara. Faz um cara a cara para Bahia e Corinthians. A cara dele. Mas assim, na hora de comparar quem é mais time, na acepção da palavra, né, é a história do PSG. Qual era o PSG melhor? O do Messi, Mbappé e Neymar agora? Opa! É o de hoje. É o de hoje. Né? Faz um cara a cara. Não dá nem para... Né? Mas não dá nem para comparar. O Bahia hoje é um time na acepção da palavra, capaz de jogar bem em qualquer campo contra qualquer adversário e sem se desnaturar. Hoje, de novo, hoje era compreensível no jogo no Mangueirão ali, cara, poupando jogadores, leva um empatezinho para casa, pênalti à parte, o Bahia foi quem mais buscou o jogo. Sim. Né? Então, eu acho que essa natureza do Bahia do Rogério é a natureza de time que pode competir. Mas não falo só de Copa do Brasil, não. Você descarta o Bahia na Libertadores? Não. Eu não não é descarto. favorito, mas não pode ser descartado. É isso aí. O Bahia lidera o grupo mais difícil da Libertadores. E esses reservas do Bahia são mais ou menos reservas, porque hoje você joga futebol com 16. Sim. O gol contra o Palmeiras saiu de 2 jogadores que saíram do banco. O Cauli hoje, por exemplo. Gol do Cauli hoje, por exemplo. O Botafogo queria levar o Cauli. Aí o Bahia falou grosso pra não vai levar não. Aliás, só falar grosso já é uma mudança de atitude em relação isso. ao Bahia que a gente tem no imaginário, né? Não é aquele Bahia. Já estaria acertando o preço, como a maioria faz. Hoje ele não tem essa... o Rogério já falou sobre isso. Assim, não é que o Bahia tem um dinheiro infinito, tá? Que o Manchester City chegou e falou assim, pode gastar quanto quiser, só manda a conta. Não, ele tem um orçamento. Tem uma forma de administrar isso. Senão as pessoas acham que o Bahia, assim, saco sem fundo, dá dinheiro. Foi treinar na Europa, tratou então, o estadual como tem que ser tratado. E um time que está voltando a Libertadores, depois de algumas décadas, disputar a Libertadores sistematicamente, mesmo que os jogadores vão mudando ao longo do tempo, você torna aquela instituição uma especialista nesse campeonato, um clube acostumado a fazer isso. Que a gente já conhece. Você tem um clube que está muito distante há muito tempo, há uma adaptação. Né? E, assim, não que o Rogério precisa, o Rogério não precisa, mas ele é o comandante desse processo. Mas você pode criar. E ele pode e o Bahia está criando isso. Então, quando tem uma viagem internacional para uma pré-temporada, você está movimentando esse clube e esses jogadores para outros contextos. Então, cara, tem muito conteúdo nessa história de Bahia. A gente tem dois. Tá aí, família, esse foi mais um vídeo. Deixe nos comentários o que você achou sobre as falas dos comentaristas do Linha de Passe e deixa aqui nos comentários. Forte abraço a todos. Bora Bahia! Fui!